Patrocínio Boreal Trip. Cursos de inglês, francês, college, universidade, high school, homestay e muito mais. Comente que assistiu a este vídeo do Canadá Diário e você terá um desconto exclusivo. Olá, meus queridos. Estou de volta aqui com a Clarissa da Boreal Trip. Oi. Clarissa, presente a nossa convidada de hoje. Quem veio hoje é a Elaine, que está aqui no Canadá estudando inglês. E qual que vai ser o tema que iremos abordar hoje? Sem inglês, ganho menos. Olha só, um assunto que muita gente pede. Vamos falar sobre isso. Roda a vinheta. Então, hoje a Elaine vai nos contar a importância para o mercado brasileiro ter o inglês, principalmente na área de business, que é o caso dela. E ela está aqui no Canadá para estudar, então, 3 meses, ou seja, 12 semanas, para melhorar bem o inglês e poder retornar para o Brasil para estar mais competitiva no mercado, é isso? Exatamente, é esse o motivo da minha viagem. Eu sinto essa necessidade porque no Brasil, infelizmente, a gente não tem a base do inglês que a gente aprende aqui, né? Eu cheguei aqui e eu levei um susto, porque eu imaginava que eu tinha algum conhecimento de inglês, mas na primeira semana eu tive a percepção de que eu teria que desconstruir o pouco que eu aprendi aí para aprender de uma forma que realmente faça com que o inglês flua com mais naturalidade e tenha um resultado melhor. E no Brasil você fazia o quê? Você trabalhava com o quê? No Brasil, eu sou secretária executiva, trabalhei numa empresa multinacional, tive a experiência de trabalhar numa empresa com um porte menor, que foi uma experiência incrível também. E foi aí que surgiu a coragem de tomar a decisão de vir fazer um intercâmbio aqui, porque eu realmente tinha essa necessidade de ter um inglês onde eu consiga me comunicar com as pessoas e que faça com que o meu trabalho seja um trabalho diferenciado. Você estava até comentando com a gente em off, né, que você percebia que as pessoas que tinham o mesmo nível que você de trabalho, só que elas tinham inglês, ganhavam muito mais, né? Exatamente. Conta aí pra gente, conta aí pro pessoal. Eu amo o que eu faço, me identifico como pessoa, o meu trabalho e a gente não se divide, eu sou a Então, assim, o que me deixava um pouco chateada é que as minhas colegas de trabalho que falam inglês, têm um inglês fluente, ganham 3 vezes mais. Nossa! Né? 3 vezes mais? 3 vezes mais. Então, isso foi o motivo da minha coragem, da minha motivação, é ter um inglês e fazer com que o meu trabalho seja um trabalho mais diferenciado do que eu costumo fazer. Principalmente na sua área, né? É muito importante o inglês, né? Exatamente. Assim, é uma coisa que convive muito com muito estrangeiro, né? Exatamente. Com frequência, né? E sem contar com a bagagem que você ganha, né? De conhecimento. Quando você tem um inglês, você pode falar com diversas pessoas de vários países, né? E isso agrega muito, não só como um profissional, mas como pessoa também. Você pode ter amigos de vários lugares do mundo, né? Eu tô aqui apenas há 3 semanas, o leque de amizade já é enorme e eu tô muito feliz com isso, muito feliz mesmo. Tô vendo que o ganho não vai ser só profissional, mas também como pessoal também. E Elaine, mas eu falava pra você, Elaine, mas você não pode aprender inglês no Brasil mesmo? Você precisa ir pro Canadá, né? Não falavam isso pra você? Fala. O pessoal fala, mas aprender inglês aprende em qualquer lugar. Aprende, mas não aprende com qualidade e você não vai ter o ouvido treinado para você falar de acordo com a necessidade das pessoas também. Você precisa falar, mas você também precisa entender, né? E aqui no Canadá, eu creio que foi um país muito assertivo a minha escolha, porque tem culturas e pessoas de todo lugar do mundo, né? Eu já falei com coreano, já falei com mexicano, com espanhol, com, enfim, argentino. Você tem essa oportunidade de falar para as pessoas entenderem e você também tem a oportunidade de ouvir outros sotaques, né? Aí no Brasil é interessante porque a gente tem vários estados, né, as pessoas, vários sotaques, vários dialetos, né, e também até gírias, né, e não é diferente aqui, né, então isso a gente consegue ter aqui com mais naturalidade e o resultado do aprendizado é muito melhor. Eu acho que a gente já falou sobre isso em vários vídeos, assim, né, do quanto é importante as pessoas poderem aprender o inglês escutando outras nacionalidades, né, e o Canadá realmente é um país muito bom para isso, assim, porque tem muito imigrante aqui, gente de tudo quanto é lugar do mundo. Então, às vezes a gente fala com um chinês
E para entender o chinês, a gente tem que ter o ouvido treinado para poder entender o chinês. Assim como a gente tem que ter o ouvido treinado para poder entender um indiano, um italiano, enfim, gente de tudo quanto é lugar, né? E aqui realmente é um lugar muito propício para isso. Exatamente. E você estava conversando que você foi viajar com o pessoal, né? Que só tinha que falar inglês. Como é que é? Conta essa experiência aí. Então, eu tive a sorte na minha segunda semana de fazer uma viagem, foi um feriado, com 2 amigos, né? Um era do Japão e a outra era de Taiwan. E eu brasileira, então a gente tinha que se comunicar. Não teve jeito. Em inglês. Em inglês. E foi uma experiência incrível, porque eu senti que o meu ouvido estava, de uma certa maneira, limpando, né? E tem horas que é tão natural que você começa a entender o contexto e isso se torna natural, como se você estivesse falando a sua língua natal. E isso foi incrível pra mim. Eu tô muito feliz. Tu tá vindo pra passar 3 meses, né? E já tá aqui há 3 semanas. Isso. E tu falou assim que uma imersão de um final de semana já foi suficiente pra começar a abrir assim o teu ouvido, né? Como é que tu te vê assim antes de chegar e hoje e assim daqui a mais 2 meses e 1 semana, quando tu voltar pro Brasil, como é que tu te vê retornando pro mercado de trabalho? Então, eu tenho expectativas de que depois dessa imersão, né, eu esteja capacitada para fazer situações cotidianas do meu dia a dia, na minha profissão, que eu não estava antes. Porque é tão natural você falar com as pessoas no ônibus, no mercado. Aqui você tem que falar, você precisa se alimentar, né? Até mesmo a mulher que é mais vaidosa, a gente procura informações de cabelo, de roupa, né? De alimentação. Então, aqui eu me senti muito acolhida e muito à vontade também para me expressar, né? Coisa que aí no Brasil às vezes a gente se sente um pouco constrangido. Mas eu tô falando errado, a pessoa às vezes corrige e você fica um pouco tímido e você não consegue falar. E aqui eu me senti livre para falar certo ou errado, mas falar. O importante é falar. Importante, muito importante para o aprendizado. Exatamente. E lembrando que aqui as pessoas estão acostumadas a ter o ouvido treinado, porque eles já estão nesse ambiente de receber várias pessoas com vários sotaques, né, várias línguas. É verdade. E isso ajuda bastante. E a minha expectativa quando eu voltar para o Brasil é de conseguir um trabalho onde eu possa explorar, né, tudo que eu aprendi aqui e dar sequência, né, ao meu aprendizado de inglês, porque a gente sabe que inglês a gente aprende todo dia, né? Contínuo, não pode parar. E me tornar uma profissional executiva bilíngue com um inglês fluente, né, conseguindo me comunicar e conseguindo também com que as pessoas se comuniquem comigo de forma com que eu as compreenda. E eu acho que assim, é bem importante tudo isso que tu tá vivendo aqui, né, Elaine, porque no momento que tu voltar pro Brasil, o teu inglês vai estar muito mais apurado, né? Então eu creio que tu vai ter também uma condição muito melhor para procurar empregos que tu te identifique, né? Porque eu acho que tu tinha comentado antes, assim, quando a gente não tem o inglês, muitas vezes a gente tem que se sujeitar ao emprego que tem, né? E no momento que tu adquire o inglês, tu já pode, né, meio que escolher aquilo que tu quer, não vai ter que se sujeitar a aceitar qualquer emprego na tua área, né? É verdade. A pessoa fala, eu tenho um inglês fluente, tá, mas vai de cada pessoa que quer fluente, porque eu conheço pessoas que chegaram aqui com um inglês fluente, que não é o fluente, é o intermediário do Canadá, né? Eu, por exemplo, eu cheguei aqui achando que eu tinha um intermediário. Quando eu fui fazer o teste, eu descobri que eu não tinha. Eu tinha o básico do Canadá. E isso é muito importante, né? Porque você começa a ter uma dimensão do quanto você precisa aprender. Uma coisa que você precisa se policiar, mas o quanto que é importante pra mim? É o básico, é o intermediário, é o avançado? E aí você precisa correr atrás pra você ter esse resultado que você deseja, né? Verdade. E pra mim vai ser muito importante o inglês no Brasil, porque todas as vagas de oportunidade que tem na minha área, as pessoas perguntam, mas você tem um inglês fluente? E você fala não. E vem um balde de água fria. É verdade. Essa em área... você e na pessoa que está te entrevistando, né? Essa área é necessária, né? Muito necessário. E você vê que tem muitas pessoas no Brasil que têm muita capacidade, né? Já tentaram várias vezes, como eu, aprender o inglês, né, da forma mais tradicional,
mas que se deixou vencer pelo cansaço do dia a dia, às vezes não se identifica com o método de aprendizado. Aí no Brasil também as pessoas, infelizmente, usam muito o ensino do inglês de uma forma, um marketing muito falso, né? Infelizmente, e vem aprender inglês em, sei lá, em 4 semanas. Gente, não se ilude, né? Inglês não é um pósito mágico que joga na sua cabeça e você sai falando. Você tem que ter essa experiência. Não, porque às vezes você fica olhando umas coisas na internet, né? Que é fora da realidade, assim. Não existe isso, né? Até a gente fez um vídeo, né, que o Dimitri, alguém perguntou, quanto eu preciso ter para ter o inglês fluente, né? Quanto tempo, né? A minha resposta até para pessoas que me perguntam também aqui na Boreal Trip, né, quanto tempo tu levou para aprender o português? Pois é. O inglês, assim como o português, ele é gradativo, não é da noite pro dia, não é um pote mágico, uma poção mágica, né? Não existe. Então, realmente, né, é gradativo e vai levar um tempo. Leva um tempo, mas vale muito a pena, porque o resultado não é só profissional, né? É também pessoal. Tudo que se você gosta de ler, se você gosta de adquirir novos conhecimentos, tudo que você buscar em inglês, você vai conseguir um resultado muito melhor e você vai estar na frente dos seus, né, adversários a léguas, né? Vale muito a pena, vale muito a pena. É um investimento, né, que vale muito a pena. O que me chocou bastante no que tu falou, assim, chocou mesmo, né, porque assim, imagina uma pessoa que não tem o inglês recebe 3 vezes menos do que uma pessoa que tem o inglês. É muito, né. Então, assim, realmente vale a pena. Vale muito a fazer pena. Esse investimento, né? É um investimento, né? É um investimento em você mesmo. E a Elaine parou de trabalhar para fazer esse investimento para ela. Me dei de presente. Ela realmente, assim, deu um tempo do trabalho. Exatamente. Chegou uma fase da minha vida e vale enfatizar, né, que no meu último emprego eu estava muito feliz, né? Mas estava com esse descontentamento em poder oferecer mais para o mercado de trabalho, para os meus antigos líderes e não poder dar porque não tinha o inglês que precisava. Então foi uma decisão muito difícil para mim, né? Você pediu as contas, Pedi as contas, né? E decidi fazer isso porque às vezes na vida a gente precisa, né? Não ficar, eu preciso falar inglês, vou fazer ano que vem. Se você precisa falar inglês, não deixa para ano que vem. Se organiza e faz, porque vale muito a pena. Bacana. Bom, e quem se interessou, como é que faz, Clarissa? Contata a Boreal Trip para vir estudar inglês aqui no Canadá também. Boreal Trip, uma agência de intercâmbio puramente canadense, mas com administração brasileira e atendimento em português. Estamos aqui no Canadá para dar todo o suporte para você, do início ao fim do seu intercâmbio. Contata a gente através do e-mail contato@borealtrip.com. Bacana, os contatos estão na tela e também na descrição do vídeo. Isso aí, queria agradecer a Clarissa, queria agradecer a Elaine, nossa convidada. Foi excelente, excelente. Tomara que realmente você consiga mesmo, depois conta pra gente, né? Vou contar, dá um retorno aí. Bacana. É isso aí, meus queridos, gostaram do vídeo, dá um joinha pra gente, adicione os favoritos, comentem, divulguem, se inscrevam no nosso canal. Beijo no coração. Tchau.